Vamos para o nosso estudo número 10 da série Parábolas, Palavras Poderosas de Jesus. A parábola de hoje é a parábola dos lavradores maus, com o tema Cuide bem do que é do outro. Essa parábola está em Mateus, no capítulo 21, dos versículos 33 até o versículo 44. Todas as referências que vou fazer, eu vou usar a versão Almeida Revista e Atualizada. Ok? Vamos ao texto? Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E, por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os escritores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. No estudo anterior, nós vimos a parábola Os Dois Irmãos, com o tema Tem a Palavra e Ação. As perguntas que ficaram para a meditação foram: o que você acha que Jesus estava ensinando com essa parábola? O que significa o Pai? O que significa cada atitude de cada filho? Qual é a vontade do Pai? O que ele quer dizer que os publicanos e prostitutas estão entrando no reino de Deus? Por que Jesus cita João Batista? Por que Jesus enfatiza o arrependimento e o crer? Vamos para o estudo dessa semana. Vamos relembrar, antes de começarmos o estudo, o que aconteceu na vida de Jesus relatado em Mateus, no capítulo 21, desde o versículo 1. Vamos relembrar. Dos versos 1 a 11, temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dos versos 12 a 13, Jesus promove a purificação do templo. Dos versos 14 a 16, Jesus realiza várias curas no templo. No verso 17, Jesus sai de Jerusalém e dorme em Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros de distância. Dos versos 18 a 22, Jesus ensina com o exemplo da figueira sem fruto. Dos versos 23 a 27, Jesus está novamente ensinando no templo, quando é cercado pelos principais sacerdotes e os anciãos do povo e é questionado sobre com que autoridade faz essas coisas. As coisas que ocorrem nos versículos anteriores. E quem lhe tinha dado tal autoridade? Jesus faz uma pergunta aos seus questionadores como um desafio. Vocês me respondem e eu respondo para vocês. Nos versos 28 a 32, por eles não terem respondido a Jesus, Jesus profere uma primeira parábola, a do estudo anterior. E nos versos 33 a 44, Jesus apresenta uma segunda parábola, que é essa parábola que nós vamos ver hoje. As figuras que são utilizadas nessa parábola. Um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Essa figura aponta para Deus, o Criador, aquele que formou uma vinha, plantou uma vinha. A vinha, como você já viu no estudo da semana passada, a vinha representa a nação de Israel. Vinha é um terreno plantado de videiras, plantadas para cultivar uvas. Era comum representar o povo de Israel como uma vinha. Alguns exemplos, vou citar algumas passagens. Isaías, capítulo 5, versículos 1 e 2. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou as pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Outra passagem, Jeremias 27, 2, diz assim: Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada? Como de vide brava? E o último, Joel, capítulo 1, 7, versículo 7. Fez de minha vide uma assolação. Essas passagens só para mostrar, tem outras passagens, mas para mostrar que a vide simboliza a nação de Israel. Também tem a figura que diz assim: cercou de uma sebe, a proteção de Deus para com o povo de Israel em toda a sua história. Sebe
É uma cerca de plantas ou de arbustos, de ramos secos, para proteger vinhas e quintais. Também tem uma figura que é edificou uma torre. Servia para vigiar a vinha, para guardar mantimentos e também para como alojamento para os agricultores. Isso simboliza a garantia de segurança de que nós temos em Deus. Provérbios 18:10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e está seguro. Salmo 61:3 pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Também tem a figura que ele diz, construiu um lagar. Isso representa o resultado das obras de Israel. É um lugar onde o trabalho realizado na vinha seria demonstrado, com o suco da uva sendo produzido. O lagar ele é feito de 2 tanques, um grande e um menor. Eles são ligados por uma espécie de cano, que liga o grande ao pequeno. As uvas são pisadas no tanque maior e o suco da uva escorre por esse cano para o tanque menor. Em Isaías 5:2, que é a base utilizada por Jesus nessa parábola, o profeta afirma que o resultado da vinha deu uvas bravas, ou seja, que não possuem suco. A figura de uns lavradores, são os judeus. E era comum alugar o terreno para camponeses com a condição de entregar ao seu dono certa parte da produção. Uma vinha comum, após plantada, ela começa a produzir após o seu 3º ano. Uma vinha com uvas de qualidade superior necessita de 5 anos para começar a produzir. Isso é uma observação que eu faço para você ter em mente que o dono da vinha, ao arrendar aquela terra para os lavradores, ele esperou um tempo para produzir. Ou seja, o envio dos seus servos para cobrar o produto da sua vinha não foi imediatamente, levou-se um tempo. Um tempo para que aquelas pessoas pudessem produzir, dar frutos. Importante lembrar disso e comentar no grupo a questão do tempo para produzir os frutos. Os servos, os profetas e todos aqueles que foram enviados por Deus antes de Jesus. E o Filho é o próprio Jesus, o Cristo, o Messias, o herdeiro de tudo. A mensagem da parábola é a seguinte: esses dias que Mateus está relatando, esses acontecimentos, esses são os últimos dias de Jesus. Ele caminha para a sua morte, que ocorreria daqui a alguns dias depois desses acontecimentos. Jesus confronta mais uma vez os seus adversários que se mostram hipócritas. Hipócritas é aqueles que dissimulam a sua verdadeira personalidade. Jesus faz isso com uma segunda parábola e retrata a situação daqueles homens que estavam na liderança do povo. Deus criou todas as coisas e formou, em um dado momento da história humana, um povo chamado Israel. Deus formou uma vinha, que é Israel, e a cercou de proteção, cuidados, de segurança e de amor. Deus formou a vinha e Deus desejava que esse povo, o povo de Israel, fosse o responsável pela salvação de todos. Mas tudo o que ele planejou foi frustrado por esse mesmo povo. O povo não cumpriu a sua parte do acordo, na sua responsabilidade de retornar os frutos que eram do dono da vinha. Então, Deus enviou os seus profetas, os seus mensageiros, todas as vezes que o povo se desviava do caminho de Deus. O povo, por sua vez, desprezava as palavras de Deus. Você pode conferir em 2 Crônicas, capítulo 36, nos versos 15 e 16. Então, Jesus relata que Deus enviou o seu próprio Filho. Deus e Jesus são os donos da vinha. Em reação a isso, os lavradores decidem matar o filho para tomar posse da sua herança. Os trabalhadores que cuidavam de suas propriedades, dessas propriedades com donos ausentes, como é o caso da mensagem da parábola que Jesus está falando, se o proprietário não tivesse herdeiros, os trabalhadores teriam o primeiro direito à terra. Por isso que eles tramam matar o herdeiro, porque o dono ausente, não tendo herdeiro, esses trabalhadores teriam o primeiro direito a ser donos daquela terra. Os líderes do povo, os religiosos, não queriam deixar a cadeira de Moisés. É isso que significa. Eles não queriam abrir mão do poder que possuíam. Reconhecer Jesus como Cristo, como Messias, seria abrir mão da cadeira de Moisés. Abrir mão do poder que eles exerciam, sendo autoridades religiosas daquele povo. Mateus, no capítulo 25, 1 e 2, está escrito assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Isso significa que eles estavam empossados daquela autoridade que era de Moisés. Eles tomaram o filho, colocaram ele fora da vinha e o mataram.
é a figura exata da morte de Jesus Cristo. Ele foi tirado fora da vinha, ele foi morto fora da vinha. Somente em Mateus, no verso 41, existe a resposta que os principais sacerdotes e os anciãos do povo deram a Jesus sobre o que deveria ser feito a esses lavradores maus. Eles disseram assim, no versículo 41, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Mais tarde, eles entenderam que a parábola foi dirigida contra eles e que, portanto, eles eram os lavradores. Isso está em Mateus capítulo 21, 45, versículo 45. E por sua própria boca, eles se colocaram como pessoas indesculpáveis, porque eles declararam que sabiam perfeitamente o que teria que ter sido feito no caso contado por Jesus. Contra aquela injustiça que Jesus estava relatando, eles declararam que sabiam o que fazer, mas eles estavam, aquela parábola era sobre eles mesmos. Verdades apresentadas nessa parábola. A manifestação da misericórdia de Deus. Essa é a primeira verdade que essa parábola traz para nós. A manifestação da misericórdia de Deus. Apesar de tudo que a nação de Israel fez, Deus se mostra misericordioso para com os judeus e para com todos os homens. Observe a atitude do dono da vinha, que é Deus. Mesmo sabendo da forma rude como eles trataram os seus servos, ele continuou insistindo com eles, esperando que em algum momento ele fosse ouvido através dos seus servos. Que pai, sabendo que estava lidando com pessoas rudes, sabendo que os seus servos que já tinham ido antes foram maltratados, ultrajados. Ultrajados é quando você é insultado gravemente na sua honra. E até mesmo sendo mortos. Que pai mandaria seu próprio filho, esperando que aqueles lavradores o respeitassem? Como diz a Escritura Sagrada em João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o nosso Deus. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Salmos 86, versículo 15. Essa é a primeira verdade que essa parábola traz para nós. A manifestação da misericórdia de Deus. A segunda verdade é a rejeição de Jesus como Messias. E isso é para se cumprir a profecia. Apesar de Jesus ter feito muitos sinais, você pode observar, a gente fez no início do estudo uma retrospectiva, uma relembrança dos primeiros versículos do capítulo 21. Mas se você olhar os outros capítulos para trás, você vai ver quantas maravilhas, quantos prodígios, quantos ensinos maravilhosos Jesus fez. Mas aqueles homens não se arrependeram, não deram glória a Deus por causa disso. Pelo contrário, eles não conseguiram ver a glória de Deus nos atos, nas palavras e nas ações de Jesus. E ainda o acusaram Jesus de promover milagres pelo poder de Beelzebul. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 34, e em Mateus capítulo 12, versículo 24. Jesus profere contra Israel o efeito da sua rejeição, nos versículos 42 até 44, onde é citado o Salmo 118, os seus versículos 22 e 23. E também tem uma afirmação de que o reino de Deus seria tirado deles e dado a um povo. Muitos entendem esse Salmo, o Salmo 118, como um resumo para a compreensão da morte de Jesus como parte de seu papel como o Messias. Os construtores são os líderes e o próprio povo de Israel, que rejeitaram o Cristo. A pedra angular é o próprio Jesus. A pedra angular é o próprio Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22 diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Cumpre-se a profecia de Isaías 65, versículo 1, que diz assim: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Estava profetizando que era necessário que Jesus fosse rejeitado pelos judeus, para que ele fosse à cruz por todos nós. Outras referências a respeito disso que você pode consultar é Romanos, capítulo 9, versículo 33, Isaías, capítulo 8, versículo 14, Isaías 28, versículo 16
e Daniel, capítulo 2, versículo 34. Não há poder no universo que possa fazer frente a Jesus, a pedra angular. Considerações sobre a parábola. Quantos direitos, quantos privilégios, quantas maravilhas Deus fez no meio do povo de Israel. Nós também temos recebido tudo isso da parte de Deus, porque somos o povo que recebeu o reino de Deus. Você tem produzido os respectivos frutos? Nós temos levado o evangelho a todos? A mensagem dessa parábola diz que todo aquele que crê e aceita o Senhor Jesus Cristo será salvo. Todo aquele que rejeita o Senhor Jesus Cristo será destruído. Perguntas para pensar. Quais são as figuras utilizadas por Jesus nessa parábola? Qual é a mensagem dessa parábola? Quais as verdades que a parábola apresenta? Temos produzido os respectivos frutos? O versículo para memorizar, eu trago o mesmo Isaías 65:1, que diz assim: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. E a um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Deus te abençoe, ótimo estudo, até a próxima.